aí, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História, e vamos falar do impeachment do governo Dilma. O Brasil é um país que tem uma longa história de amor com golpes e impeachments. Desde o golpe da maioridade até o impeachment da presidente Dilma, sem esquecermos do início da nossa república e do velho Getulhão. Em 2016, o sorteado foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Para falarmos sobre o que foi este impeachment, é importante entendermos o que é um impeachment e como, segundo as leis brasileiras, ele pode ser aplicado. O impeachment é um processo em parte jurídico e parte político conduzido pelo Congresso Nacional com o objetivo de apontar se o presidente da República cometeu crime de responsabilidade. Mas afinal, o que é um crime de responsabilidade? Onde vive? Do que se alimenta e como se reproduz? Um crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa cometida por agentes políticos durante o exercício de seu mandato. Apesar de levar esse nome, ele não tem natureza de crime. O indivíduo sofre apenas sanções políticas e administrativas. Então, obviamente, nem todo cidadão pode cometer crime de responsabilidade. Isto é algo que só agentes administrativos políticos públicos podem cometer. Presidente, vice-presidente, ministros de Estado, ministros do STF, Procurador-Geral da República, governadores, secretários de Estado, prefeitos e vereadores. E as consequências de um processo por infração político-administrativa são o próprio impeachment, a perda dos direitos políticos e a possibilidade de exercer um cargo público. Mas, uma vez que o motivo é falar sobre o impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma, vamos nos concentrar apenas nos crimes e responsabilidades que um presidente pode cometer. Segundo a Lei 10.079 de 1950, no artigo 4º, diz: são crimes de responsabilidades os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, em especialmente, contra 1. A existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego do dinheiro público e o cumprimento de decisões judiciais. Vale salientar que qualquer cidadão pode denunciar um crime de responsabilidade de uma esfera do poder público. O que vai mudar é onde essa denúncia será realizada. No caso do presidente da República, quem recebe a denúncia é a Câmara dos Deputados. Uma vez acatada a denúncia, ela vai para o Senado. Bom, dito isso, vamos ao caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma foi acusada de ter atentado contra a lei orçamentária do país, o que poderia ser encarado, no mínimo, como uma oneração dos cofres públicos. Aqui entram as famigeradas pedaladas fiscais. Mas o que, afinal de contas, foram essas tais pedaladas fiscais? Para você entender como funcionam as tais pedaladas fiscais, imagine a seguinte situação. Imagine que um empregado seu fique encarregado de realizar as compras do mês e para isso você repassa a ele R$200 por semana. Como os preços estão subindo, em uma determinada semana os R$200 não são suficientes para ele levar tudo o que é necessário e teria que pagar 250. Então, seu empregado, reconhecendo a necessidade, coloca do próprio bolso R$50 e te repassa uma nota e você paga. Agora imagine que seu empregado está durante meses bancando as compras das semanas da sua casa com o próprio dinheiro, mas sem receber os valores de volta. Isso por si só seria um grande problema. Agora imagine que ao invés de pagá-lo, você presenteia seus amigos, organiza festas e todo dia a Shopee está chegando na sua casa. Na prática, o que aconteceu aqui foi que seu empregado passou a financiar parte dos seus gastos enquanto você realiza novos gastos com outros. Os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES são os empregados do governo. Eles realizam pagamentos de despesas do governo, despesas que devem ser pagas com o dinheiro do Tesouro, onde fica o dinheiro arrecadado pelos nossos impostos. Desta forma, os bancos pagam o Bolsa Família, o abono salarial, o seguro-desemprego, pagamento de programas como Minha Casa Minha Vida e subsídios do crédito agrícola. Então, o governo repassa para a Caixa, por exemplo, uma quantia estimada do quanto todos os pagamentos para aquele mês custarão.
exatamente como você fez na imagem que fizemos do seu empregado, passando a ele R$200. Mas se o valor sacado for maior do que o passado pelo governo, a Caixa pagará o que for necessário e depois comunicará ao Tesouro exatamente como o seu empregado com a notinha em mãos do que precisou gastar a mais. Isso aconteceu tanto no governo FHC quanto no governo Lula. A diferença era que, em ambos, o período de atraso foi menor. No caso do período Dilma, a partir do segundo semestre de 2013 e todo o ano eleitoral de 2014, por exemplo, o governo deixou todos os custos por conta dos bancos, no caso do empregado. Mas e aí? O dinheiro não é mesmo do governo? Não, porque o dinheiro que o banco utiliza para cobrir os gastos do governo são dos correntistas. Sim, o banco trabalha com o dinheiro que você deixou lá. E quando você precisa dele, ele terá de devolver. Você percebe o risco? Bom, de novo, segundo a lei mencionada 10.079 de 1950, o artigo 4º já nos disse: segundo a lei 10.079, é um problema atentar contra a lei orçamentária. Então, foi este o caminho técnico-jurídico para enquadrar a presidente da República em crime de responsabilidade. Agora, vamos deixar de lado o ponto de vista jurídico para salientarmos outros dois ingredientes muito importantes para sair do forno um impeachment bem quentinho. Junto a isso, coloque uma porção generosa de impopularidade. No dia 6 de agosto de 2015, o Datafolha publicou uma pesquisa de popularidade. Nele, o governo Dilma apareceu com 71%, o considerando ruim e péssimo, e apenas 8% de ótimo e bom. No Nordeste, o índice ruim e péssimo chegou a 66%. E o Nordeste é um lugar onde naturalmente o PT tem popularidade. Vieram para demonstrar o descontentamento com a crise econômica e a situação política do país. Faixas pediam impeachment da presidente Dilma Rousseff. E para garantir que o nosso bolo cresça, dê duas pitadas bem generosas de enfraquecimento político. Aqui entra uma personagem importante. Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, do PMDB. Em fevereiro de 2013, Cunha foi eleito líder do PMDB na Câmara, segundo maior partido da casa, na época com 81 deputados, atrás somente do PT com 88. Em maio de 2013, a liderança de Eduardo Cunha entrou em atritos com o governo. Um dos pontos desse atrito foi uma MP dos Portos, em que o governo votou contrário ao que desejava a liderança do PMDB. Antes das eleições de 2014, Cunha segurou a aprovação de renovação da chapa Dilma Temer, em uma clara sinalização de que não tinha intenção de facilitar a vida dos governistas. Em 2014, Cunha é candidato a presidente da Câmara disputando com o petista Arlindo Quinalha. Passa-se a apuração. Eduardo Cunha em primeiro turno, Antônio Carlos Silva, 267 para Eduardo Cunha, 136 para Arlindo Quinalha, 100 para Júlio Delgado e 8 para Chico Alencar do PSOL. Daqui a pouquinho o presidente Emílio Teixeira vai proclamar o resultado. A gente ouve, você que está pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, vê a comemoração dos eleitores de Eduardo Cunha, daqueles deputados que votaram então em Eduardo Cunha com 10 votos além do necessário. Então. E o ex-deputado Eduardo Cunha se tornou réu no processo da Lava Jato. A decisão também é do juiz Sérgio Moro. Cunha é acusado de manter contas não declaradas no exterior. O dinheiro seria resultado de propina de contratos irregulares da Petrobras. Além de ter sido citado por um dos funcionários do doleiro Alberto Youssef, que declarou ter levado dinheiro vivo em uma das casas pertencente a Eduardo Cunha. Se ele já era contrário ao governo apenas sendo líder de um partido de base, imagine agora sendo presidente da Câmara. Estão aí as pitadas bem generosas de ingovernabilidade. A situação foi se agravando até que em dezembro de 2015, impeachment contra a presidente Dilma acontece.
Nós interrompemos a programação para informar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de anunciar que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Você vai ter todos os detalhes logo mais no Jornal Nacional. Até lá. No início de dezembro, Cunha aceita o pedido de impeachment contra Dilma, assinado pela advogada Janaína Pascoal e pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Nos dias seguintes, o deputado dá andamento ao caso e cria uma comissão para analisar as acusações. E por fim, em abril de 2016, vitória do impeachment. No dia 17 de abril, Cunha conduz a votação da Câmara que autorizou a abertura do processo de impeachment de Dilma. A batalha do impeachment na Câmara. Mais um voto, portanto. Bruno Araújo vem para votar. Quanta honra! O destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Durante as quase 10 horas de sessão, Cunha recebeu elogios de apoiadores e ofensas de opositores. Saiu da sessão aplaudido pelos aliados. Esse foi um esquema de como foi feito e por que foram feitas as acusações contra a presidente Dilma. E aí, você sabia como tinha sido o impeachment da presidente Dilma? Sabia como funcionavam as leis? Sabia o que era uma pedalada fiscal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva, comenta e compartilha aí. Até a próxima. Tchau. De Estado e institucional que está sendo feito por essa casa, eu voto tranquilamente com a minha consciência, não. Pelo Brasil, pelo meu Mato Grosso do Sul e pelo Brasil, o voto é sim! Que deram a vida pela democracia no Brasil e pelo empoderamento das mulheres, meu voto é não. E agora eu vou repetir: Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! Senhor presidente, o meu voto é sim. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Chega de corrupção! Meu voto é sim! Glória a Deus! Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Eu quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores como Jair Bolsonaro e traidores da pátria.
Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Em respeito à democracia, à Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe.